Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens bons. Foi assim que os anjos anunciaram para aqueles pastores no meio ao seu trabalho com as ovelhas, o anúncio do nosso grande Jesus Cristo, naquela ocasião, nascendo numa manjedoura, num lugar simples, humilde, mas trazendo esperança a um mundo em trevas. A luz brilhou no meio das trevas. Que bom que o Senhor nasceu em nossa vida, que bom que o Senhor nasceu em Belém e que pode nos dar esperança. Paz na terra aos homens bons. E eu fiquei pensando ao preparar essa mensagem, quem são esses homens bons? Quem são os homens bons que recebem a paz, recebem a promessa de paz do Senhor Jesus, recebem a promessa de paz da boca daquele anjo, mas também levam a paz, são mensageiros da paz, mensageiros do Evangelho da paz, nesse mundo que vivemos. Eu espero que essa mensagem encontre homens que são de boa fé, homens de boa vontade, que levem a paz aonde estão passando. E a paz, como não seria se não fosse na pessoa de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. O texto diz, você pode abrir a sua Bíblia e deixar ela aí aberta, que você vai encontrar o texto, mas você conhece. Ele diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus comigo. Emanuel, Deus contigo. Emanuel, Deus figurado na pessoa dos homens de boa vontade que estão circulando por aí. Lá em Atos dos Apóstolos, na região da Macedônia ou da Antioquia, melhor dizendo, ali os homens bons foram chamados de pequenos cristos. É essa gente que eu estou pensando em homens bons. Homens que estão circulando por aí e por aqui. Homens que estão indo e vindo, levando a boa notícia de um Jesus Cristo vindouro, de um Jesus Cristo que vive, de um Jesus Cristo que reinará. É esse Jesus Cristo que esses homens de boa vontade têm pregado a todo momento, muitas vezes sem palavras. É essa boa vontade que eu vejo quando Jesus se manifesta ao libertar um povo que vivia cativo no meio dos egípcios. E a mensagem chegou de que existia liberdade, que a liberdade estava chegando e de que essas pessoas poderiam viver num lugar livre e num lugar com dignidade. E aquela pequena família de 70 pessoas, ou algumas pequenas famílias, no total de 70 pessoas que entraram ali no Egito por providência divina, saíram de lá com mais de quase 2 milhões de pessoas e atravessaram o Mar Vermelho, saíram e foram peregrinar no deserto. Na verdade, tinham um destino correto. Apenas 3 meses depois estariam dentro da cidade, mas as coisas aconteceram diferente e peregrinaram durante 40 anos. O mar se abriu e as pessoas passaram e elas foram conduzidas, mais ou menos anos, para dentro da sua cidade, a cidade prometida pelo Senhor. Mas eu ainda vivo num tempo onde existem refugiados se movendo por aí, por aqui, inclusive no Brasil, por aqui em São Paulo, refugiados por conta das guerras, por conta dos governos totalitários, por conta dos movimentos de poder que oprimem os mais fracos, oprimem as pessoas.
E elas estão sendo jogadas por todos os lados, sem ter um lugar para repousar a cabeça, sem ter um ambiente saudável para celebrar o seu Natal. Mais de 80 milhões de pessoas, segundo a estatística da ONU, estão em condição de refugiados. E eu fico imaginando eu tenho certeza que enquanto esses refugiados não encontrarem um lugar para repousar a sua cabeça e dizer que sim, essa é minha terra e esse é o meu lugar, nós ainda precisaremos dos homens de boa vontade para acolher essa gente e dizer sim, existe esperança, sim, existe um lugar onde você pode repousar a sua cabeça e sim, aqui existe segurança. Eu espero que eu esteja falando para homens e mulheres de boa vontade que estejam acolhendo os refugiados. Por N motivos estão refugiados, mas estão em condições de opressão à sua liberdade e à sua dignidade. O mar não se fechou enquanto essas pessoas estiverem atravessando pelos campos de concentração deste mundo até encontrarem um lugar para que chamarem de sua pátria. Eu acredito nos homens bons que vão acolher essas pessoas. Mas eu também acredito nos homens de boa vontade. Deixa eu pegar minha água. Dos homens de boa vontade que estão cuidando para não assassinar a honra das pessoas pelos meios de comunicação que estamos utilizando aqui. A comunicação pela internet e pelas outras mídias, ela foi um grande avanço para o nosso tempo. Ela faz com que pessoas de turmas de faculdade se reencontrem, parentes possam conversar a quilômetros de distância. Minha mãe está da minha casa a 2.150 quilômetros e eu posso conversar com ela através do WhatsApp com tranquilidade. Eu lembro de um tempo ainda em que minha mãe escrevia cartas para minha avó em Caruaru e demorava semanas para que essa carta chegasse. E hoje eu posso conversar com minha mãe todos os dias em tempo real por esse mecanismo. Mas eu acredito nos homens bons que vão atuar nesse meio de comunicação que foi utilizado para propagar mensagens de terror. É verdade, essa bênção que veio até nós, usada por mãos erradas, por mãos maldosas, essas ferramentas têm sido utilizadas para propagar falsas notícias, para propagar terror, para propagar pânico. Para essas pessoas, eu tenho um antídoto, e o antídoto são os homens de boa vontade. Os homens de boa vontade que não utilizarão das mesmas ferramentas e dos mesmos mecanismos que são a mentira, o ódio, o rancor, o orgulho, o partidarismo. Não vão utilizar esse tipo de ferramenta, mas vão utilizar o amor, o respeito, a dignidade, a tolerância, o domínio próprio para espalhar esperança e dignidade às outras pessoas. Eu acredito nos homens bons. Por que não dizer que os homens bons são Emanuel, que é Deus conosco? Eu acredito neles. Acredito num tempo em que esses homens, eles nos ajudarão a cessar com um tempo de narrativas falsas e narrativas de persuasão, mas de narrativas de opressão. Narrativas que vêm para oprimir as outras pessoas e para calar a boca dos demais.
O debate é um bom caminho para se desenvolver novas perspectivas. Mas existem debates bons e debates ruins. O debate ruim é quando a conversa, o debate por si só leva ao cessamento da conversa, onde a posição de uma pessoa é imposta sobre as outras, de modo que o debate ele acaba com a conversa e acaba com o pensamento. É o debate do tipo, cala tua boca. Um debate que não permite que as pessoas pensem de maneira diferente. O debate positivo leva a multidão de ideias e a multidão de possibilidades, uma maneira diferente de olhar para o mesmo ponto, perspectivas. E ainda que a outra perspectiva esteja equivocada, mas o debate positivo, ele permite que saiamos daquela conversa com outras possibilidades, ainda que não concordemos com as outras possibilidades. A gente sai daquele debate para buscar aprofundar-se mais no assunto. E ele diz, olha, existe outra possibilidade, existe sim um outro meio de pensar. Pode ser que esteja equivocado, ou o meu seja melhor, ou o dele seja melhor, mas existe uma possibilidade de pensar diferente. Eu creio que os homens bons, que são movidos por Deus conosco, eles permitem que nesse mundo de muitas narrativas, a gente não tenha calha a boca dito por aí e por aqui. Eu creio nos homens bons, movidos pelo Senhor. Eu ouvi um poema que há muito tempo, talvez desde o ginásio, não ouvia, e trouxe para que vocês acompanhassem comigo o raciocínio de Carlos Drummond de Andrade, quando disse essas palavras em um de seus poemas, e disse assim: escolha teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogaremos. Eu imagino um tempo onde o diálogo é possível, nesse tempo onde existem muitos monólogos. E por que monólogos? Porque só um quer dizer, e esse que quer dizer quer sempre ter razão, ou sempre se põe na posição de ter razão. E como eu consigo discutir ou conversar com alguém, dialogar com alguém que se posiciona, sim, eu tenho razão? Bom, a gente não conversa com extremistas. A gente busca conversar com aqueles que são moderados. Os moderados dão possibilidade para que o raciocínio do outro tenha verdades contidas na sua fala. Os moderados permitem que não tenhamos apenas um monólogo, mas tenhamos sim um diálogo. Aqueles que são truculentos, que têm reações violentas, eles não permitem o diálogo. Não permitem o pensamento diferente. O principal desafio para que a conversa aconteça é que, ao nos colocarmos para dialogarmos, pensemos nos desafios da humanidade. E quando a gente fala de desafios da humanidade, não estou falando de desafios do cristão, nem desafios do muçulmano, nem do desafio dos hinduístas ou daqueles que creem nas religiões de matriz africana. Penso nos desafios humanos que nos colocam como homens e mulheres que têm necessidades legítimas, necessidades de liberdade, necessidades de sermos vistos de maneira igual, necessidades
das coisas mais básicas, que é o alimento, a segurança, a possibilidade do desenvolvimento intelectual, educação, a possibilidade de construir uma família. Eu penso que os homens bons, os homens de boa vontade, eles estão espalhados por aqui em Cotia, em São Paulo, no Brasil e no mundo, possibilitando que exista o diálogo e exista o pensamento diferente, para que, portanto, o diálogo aconteça e que nós pensemos nas mazelas humanas, nos desafios humanos. E cada um com as suas diferenças, com os seus pares, que sejam abençoados por Deus para que o caminho da verdade, da luz, chegue para todos nós. Eu penso que existe uma grande porção de insegurança naqueles que são autoritários, que querem colocar a sua opinião de goela abaixo daqueles que pensam diferente. Insegurança, é por isso que oprimem os outros, porque se o diferente for posto, ele pode titubear nas suas convicções. É por isso que eu creio que os homens bons, os homens de boa vontade estão espalhados, sendo representantes de Emanuel, Deus conosco, para estar em qualquer lugar, talvez inclusive nas nossas mesas. Obrigado, Expedito. Em nossas mesas de Natal, quando nós estivermos celebrando a nossa grande ceia, a nossa ceia em nome do Senhor Jesus Cristo, comemorando o seu nascimento, o nascimento lá em Belém e o nascimento em nosso coração. Inclusive, é possível que sim, em nossas mesas existam situações que talvez não nos permitissem sentar à mesa com aqueles que a gente sabe que não teria a nossa presença como bem-vindo. Desde Gênesis isso existe. Lembro que logo nas primeiras páginas existe ali um assassinato de um irmão assassinando outro irmão. Mas Gênesis não termina assim. Gênesis termina com um pai, o pai Jacó, o pai Israel, abençoando os seus 12 filhos com suas 12 famílias, dizendo: sim, meus filhos, há espaço para todos. Ainda que vocês pensem diferentes, há espaço para que todos vocês vivam aqui nesta terra. Isso é Emanuel, Deus conosco. É Emanuel sentado à nossa mesa, trazendo estabilidade e trazendo reconciliação nas mesas que existem litígios, que existem intrigas, que existe rancor. É Deus conosco em nossa mesa de Natal. Espero que você seja aquele homem e mulher de boa vontade que vai se sentar à mesa e vai buscar a reconciliação, que talvez vai ter que ser movido pelo Espírito Santo para estender a mão àquele que por muitos anos você não quis fazê-lo. Talvez seja o Espírito Santo movendo o seu coração para você ligar para aquele pai que talvez não mereça a tua ligação, mas você é um homem e uma mulher de boa vontade, movido pelo Espírito Santo, movido por Emanuel, Deus conosco, que vai fazer uma ligação para reestabelecer um laço que foi rompido, que foi quebrado. Talvez nessa mesa de Natal seja você o não benquisto. E talvez, e eu oro a Deus que isso aconteça, o Espírito Santo te mova para que você peça perdão para quem precisa receber as tuas palavras de perdoe-me.
Fiz o que fiz e fiz no meu momento de insanidade. Estava louco. Agora reconsiderei minha posição e observo que não era a melhor maneira de ter lhe tratado. Não era a melhor maneira de ter feito. E por isso peço perdão. Eu espero que nessa mesa de Natal esteja você para dizer assim à tua comunidade: sim, eu vou buscar a vacina. Quando a vacina do coronavírus chegar até os postos de saúde, eu quero sim ser o primeiro, na minha vez, a tomar a vacina e dizer contra todos, inclusive contra essa mentalidade de obscurantismo, que sim, em nome da ciência, em nome dos homens de boa vontade que estão trabalhando para desenvolver medicamentos e trazer um desenvolvimento de cura ou de proteção, de que sim, é possível nós voltarmos ao nosso convívio social através de um medicamento e sim, Deus está se movendo na mão dos cientistas, na mão dos médicos, nas mãos dos enfermeiros, nas mãos dos auxiliares e técnicos de enfermagem, homens e mulheres de boa vontade que estão trabalhando, seja em nome de Deus, ou movidos por Deus, ou mesmo sendo usados por Deus, sem entender isso, para trazer a cura desse grande mal que tem nos afastado. Esse mal, que sim é de todo mal, mas ele faz com que reflitamos a respeito das coisas que têm de fato valor para nós. E pensando naquilo que tem de fato valor para nós, eu posso certamente elencar: a minha saúde tem grande valor e as pessoas que convivem comigo têm grande valor. Eu quero estar ao lado das pessoas que eu amo. Eu quero estar ao lado das pessoas que me amam. Eu quero estar ao lado das pessoas que me respeitam e quero respeitar as pessoas que estão ao meu redor. Se de todo o mal que a gente pode enumerar aqui, vidas perdidas e isolamento e perdas econômicas, eu posso dizer isso. Nós hoje podemos valorizar muito mais a vida e o relacionamento com as pessoas que nos amam. Tenho certeza que em algum momento, se você ainda não percebeu isso, você vai chegar a essa conclusão. As pessoas que nos amam são importantes para estar ao nosso lado e a gente quer estar ao lado deles. Me desculpe. Eu quero estar ao lado de Emmanuel, Deus conosco, para estabelecer bons relacionamentos, para estabelecer novos relacionamentos. Eu quero estar ao lado de homens e mulheres de boa vontade para celebrar o Natal e dizer que sim, vale a pena viver. Sim, a vida é um bom caminho, um caminho do qual o Senhor nos presenteia com a possibilidade, com a liberdade de fazer escolhas. E também nos coloca sob os ombros a responsabilidade de fazer boas escolhas, para que os meus não sofram, ou que, no mínimo, sofram menos, para que os que estão ao meu redor não sofram, ou no mínimo sofram menos. A vida é um presente de Deus. A vida nasceu aqui na terra. E a vida nasceu em nosso coração para nós estabelecermos bons relacionamentos, relacionamentos duradouros e relacionamentos que provoquem vida. É por isso que eu celebro o Natal. Celebro o Natal celebrando a vida em Jesus, a vida por Jesus e a vida de Jesus. Que na sua mesa exista bons relacionamentos, que na sua mesa de Natal exista reconciliação, que na sua mesa de Natal exista amor mútuo, que na sua mesa de Natal exista respeito às outras falas que são diferentes da sua,
que na sua mesa exista respeito às crenças diferentes que estarão na sua mesa. E que o nosso Senhor Jesus nos conduza para o reino eterno que em breve virá e não tardará. Ainda assim, existe amor, esperança e fé. Ou como a gente diz, fé, esperança e amor. Muito amor na sua mesa de Natal. Muito amor para todos nós. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.